E aí pessoal, como que vocês estão? Eu espero que bem. Esse vídeo aqui eu tô gravando ele com o intuito de basicamente mostrar um passo inicial, como começar a edição de vídeo, e até para quem já edita, eu acredito que esse vídeo aqui ele vai dar um norte, vai dar uma direção boa para vocês. E eu tô gravando esse vídeo aqui além de ajudar vocês, né, também porque muita gente tá me perguntando como começar na edição. E sempre que elas me perguntarem isso, a partir de agora eu vou recomendar esse vídeo aqui, ao invés de responder pergunta por pergunta. Então, para resumir para vocês, eu vou falar desde o início de como que você vai fazer para escolher o seu nicho. Eu também vou falar qual PC você precisa para editar. Eu vou falar se dá para editar pelo celular também, sobre os melhores lugares para encontrar os clientes, quanto tempo demora para aprender a editar e também quanto tempo demora em média para conseguir o primeiro cliente. E vamos já começar a falar sobre nicho. Existem diversos nichos no mercado que vocês podem atuar. Tem, por exemplo, um nicho chamado de DR, que geralmente é um nicho que trabalha sobre anúncios do Facebook, anúncios de produto e coisas do tipo. Tem também um muito famoso que é o Talking Head, que esse nicho é basicamente o nicho da pessoa que ela fala com a câmera, mais ou menos igual eu tô fazendo, só que a pessoa acaba editando, colocando textos, músicas e coisas do tipo. É claro, né, também tem um nicho de gameplay, que como eu disse é um nicho que eu trabalho atualmente e sempre trabalhei com ele. E para você escolher o seu nicho, eu vou falar uma coisa que eu não vejo muita gente falando sobre. Eu acho que você não deve ir necessariamente pelo nicho que ele dá mais dinheiro, porque mais dinheiro acaba sendo uma coisa muito relativa. Muitas das vezes não é sobre o nicho que você escolhe, mas sim sobre o cliente que você acaba tendo. Vou dar um exemplo sobre o nicho de gameplay. Nicho de gameplay tratando de vídeo longo, é muito comum ali você ficar sempre na casa dos 100, 200, até $300 por vídeo. E você muitas vezes consegue atingir isso com vídeo de Talking Head, ou até um vídeo de DR, né? Muitos dizem que você consegue atingir muito mais com isso. Como é um nicho que eu não trabalho, eu não consigo confirmar exatamente quanto que dá um nicho desse aí de anúncio e tal. Mas eu acabei escolhendo o gameplay porque eu gostava, só que por sorte, esse nicho também é um nicho que os youtubers que trabalham com gameplay, eles têm que manter uma frequência muito alta. Então eu acabo ganhando mais na quantidade de vídeos que eu edito do que necessariamente no valor que eu ganho com eles. Porque, por exemplo, eu podia trabalhar num vídeo de vlog, tipo, não é bem vlog, né? Mas igual aqueles que o MrBeast faz, que tem muita edição e tal. Eu já vi muita gente, muitos youtubers pagando $1.000, $2.000 por um vídeo daquele, que é um vídeo que às vezes você vai levar uma semana ou 2 semanas para editar. E geralmente é um vídeo que vai After Effects, é muito massivo. Então eu evito esse tipo de vídeo, né? Eu acabo pegando vídeos mais simples, mas que eu acabo ganhando ali na quantidade. E gameplay é um dos nichos que mais vai ter quantidade. Outros nichos como Talking Head, review de produtos, informática, dificilmente vai ser uma pessoa que posta vídeo todo dia. Até mesmo finanças, mas tudo isso é possível, vai depender muito do cliente. E basicamente, resumindo tudo isso aqui, eu diria que você tem que escolher um nicho que você goste e de preferência que você acompanhe. Por exemplo, não adianta você ir para o nicho de gameplay se você não gosta de jogos ou não acompanha muito isso, porque você vai ter uma barreira de entrada muito grande na sua parte criativa. Isso eu vejo muita gente comentando também, de que não sabe o que pôr no vídeo, não sabe o que editar. E muitas das vezes quando você não sabe o que vai pôr no vídeo, o que vai editar, é porque você tá com falta de referência. E isso é muito comum, tá? Principalmente se você tá começando agora, mas o que faz você não ter referência é justamente você não acompanhar aquele conteúdo. É claro, também não ter experiência com aquele conteúdo, né? Mas principalmente você não ter acompanhado aquele conteúdo, então você não sabe os efeitos que eles usam, os sons, efeitos sonoros e coisas do tipo. E isso de escolher um nicho que você gosta vai te ajudar pra caramba, principalmente se você planeja, né, ou já tá fazendo um canal seu atualmente. Então vamos dizer que você tem um canal seu, você está planejando criar um canal no nicho de gameplay no futuro. Se você já trabalhar para esses clientes que editam gameplay, isso vai te ajudar até na criação do seu próprio canal no futuro. Então escolher um nicho que você gosta vai te manter focado naquele nicho ali para você conseguir clientes a longo prazo e vai te ajudar das duas formas, né? Você vai conseguir tanto produzir no seu canal no futuro com mais qualidade, porque você teve experiência pelos clientes anteriores, ou até o inverso. Se você já tem um canal próprio que você posta um conteúdo e já edita ele, você pode escolher esse mesmo nicho para você trabalhar lá fora. E bom, agora a gente vai falar sobre qual PC você precisa para editar. E isso, querendo ou não, é uma coisa muito relativa, porque tudo vai depender do tipo de vídeo que você está trabalhando e também do tipo de cliente que você tem. Mas eu vou dar uma resumida básica, geral aqui para vocês terem uma ideia. O ideal, com certeza, pode ser um notebook ou um computador de mesa, né? Um PC desktop. Mas ele tem que ter pelo menos ali uma placa de vídeo, porque essa placa ela vai ajudar muito na hora que você estiver editando o vídeo. Se você editar num PC normal, muitas vezes você vai até conseguir. O problema não é você editar o vídeo em si, mas é o tempo de renderização, ou seja, o tempo que você vai levar para renderizar o vídeo depois de terminar ele, e principalmente conforme esse vídeo for ficando mais complexo na timeline. Porque na hora que você for editar e começar a acumular muitos elementos, a timeline vai começar a travar muito,
E isso vai atrapalhar muito para você editar, você vai acabar levando muito mais tempo. Para editar, muitas das vezes, quase qualquer PC você vai conseguir editar, só que esses travamentos vão fazer você demorar muito mais para terminar um projeto, e isso, consequentemente, vai fazer você ganhar menos dinheiro e vai gerar mais estresse. Como eu quero ser bem específico aqui, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês verem o que seria ter um gargalo nesse sentido, né, de você ter um PC que não tá aguentando a timeline. Eu vou mostrar no meu próprio PC isso aí. Então eu tô gravando rapidinho aqui com o celular só para vocês terem uma ideia. Eu geralmente tenho dois computadores, né, um MacBook M4 Air, que geralmente é o que eu uso para gravar, e eu tenho também esse Alienware. Para editar eu uso tanto um quanto o outro, tá? Esse aqui eu uso mais, por incrível que pareça, mesmo ele dando umas travadas na timeline. Ele tem uma RTX 4060 de placa de vídeo, um i9 de processador e 16 GB de memória RAM. Aqui eu tô com uma timeline de um vídeo de um cliente, que é o cliente que eu trabalho atualmente de GTA. Essa timeline, ela parece bem complexa assim olhando, ela não é tanto, tá? Só que ela tem muitas camadas, e isso pesa bastante na hora de editar. Então, no caso aqui, eu tenho 3 POVs, então são 2 câmeras e 3 gameplays. Isso aqui, tipo assim, é muito pesado já pro PC que eu tenho. Tanto que você mexe na timeline, repara isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá travando pra caramba pra mexer na timeline? Isso aqui é o que vocês teriam com um PC ruim, só que num vídeo muito mais simples. Isso aqui atrapalha muito pra editar. No meu caso, não, porque como eu acabo colorindo muito, eu não preciso assistir o vídeo depois que eu termino a compilação. Eu só vou pelas cores, então isso facilita muito e leva muito menos tempo pra eu editar, porque ele só começa a travar quando tá nessa fase final. Quando não tá nessa fase, é bem mais tranquilo. E incrivelmente, né, no MacBook, essa mesma timeline aqui ela roda muito mais lisa. Chega até a ser engraçado, né? Posso até fazer um vídeo no futuro sobre isso, comparando o Alienware com o MacBook, né? Qual que tá compensando mais e se vale a pena comprar um Mac só pra editar. Mas enfim, é só isso que eu queria mostrar pra vocês. Então eu voltei aqui rapidamente, espero que vocês tenham visto mais ou menos o que acontece. Resumidamente, então, vocês podem começar com praticamente qualquer PC, mas de preferência que ele tenha uma placa de vídeo aí para aguentar projetos um pouco mais complexos. Senão vocês vão demorar muito para renderizar. Por exemplo, um vídeo daquele ali que eu mostrei para vocês ali no vídeo, eu levo mais ou menos 13 minutos para renderizar ele. Se vocês fossem renderizar aquele mesmo vídeo no computador muito mais anterior, vocês levariam muito mais tempo. Então vocês aí poderiam levar 2, 3 horas para renderizar. E se o cliente pedir uma alteração, ferrou, né? Porque aí você vai levar mais 3 horas de novo depois. Por isso que, querendo ou não, acaba sendo bom investir num PC. Eu de preferência, tá? Isso vai de cada um, mas eu sempre compro usado. Tanto o MacBook que eu comprei usado e o Alienware também. É difícil ter problema num PC assim. Se você souber o básico, assim, olhar se tá tudo certo com a tela, se as teclas estão funcionando, fazer algum teste ali para rodar algum jogo, alguma coisa, ver se o notebook vai apresentar algum problema, é muito difícil dar problema, tá? Todos os meus notebooks que eu tive até hoje eu comprei usado, e eu nunca tive problema com isso. E você paga muito mais barato. Nesse M4 aqui eu paguei mais ou menos 5,5 e ele é um notebook que tá sendo vendido a 8 e tinha um ano de uso. E isso vai fazer vocês economizarem muito. Então às vezes vocês podem ir, por exemplo, na OLX, pegar um computador com um notebook, né? Se for notebook com uma 2060, por onde vai dar para aguentar bons projetos, né? E de preferência que tenha uma boa memória RAM, pelo menos ali uns 16 GB. E a outra pergunta que me fazem bastante é se dá para editar ou pelo menos começar com um celular. E a resposta que eu digo é sim, só que você vai ter muitas limitações, tanto na edição e quanto no tempo que você vai demorar, que novamente reflete no quanto você vai ganhar no final das contas. E como eu disse, vai ter a questão da limitação também. Muitas vezes, se você for editar pelo celular, você vai acabar muitas vezes preso a vídeo de shorts, que são aqueles vídeos, né, que tem uma câmera em cima, uma gameplay embaixo e uma legenda no meio. Isso é bem famoso na área de games, por exemplo. Você também vai conseguir editar vídeos de Talking Head, por exemplo, também pelo celular, aqueles vídeos que vai uma legenda no meio, vídeos que tem aquela edit funk no final, né, que tem aquele funk no final e sempre tem legenda no meio, essas coisas mais simples. E geralmente eles pagam ali de $10 até $25 por cada vídeo. Então você vai ficar meio que preso nisso, tá? Eu acredito que sim, é possível assim você editar vídeos longos, até editar mais e talvez você consiga até editar bem, só que você, como eu disse, vai ficar muito limitado e principalmente se você estiver começando, a dificuldade vai ser muito maior do que se você usasse um PC com teclado e mouse. Fora também as limitações do próprio programa. Se você edita pelo celular, muito provavelmente você vai acabar usando o CapCut. E mais uma vez eu vou mostrar pra vocês na prática o porquê que o celular ele acaba sendo limitado. E voltei aqui pro PC de novo só pra mostrar mais um exemplo pra vocês. Aqui, como vocês podem ver na timeline, eles estão com labels coloridos, certo? Então eu posso vir aqui nesse label laranja e clicar aqui, ó, pra marcar todos os labels laranja da timeline inteira. E agora eu posso aplicar o mesmo efeito em todos eles de uma vez. Seja um blur, seja uma animação, uma coisa do tipo. E isso é algo que eu tenho quase certeza que seria impossível fazer no celular. E isso aqui economiza muito tempo. E é claro, uma das coisas que influencia muito também é a questão de plugins. No PC você vai ter muito mais plugins que vai adiantar muito seu tempo. Por exemplo, isso aqui, que eu cadastrei vários efeitos nele, eu mesmo, de efeitos que eu uso muito. Então, eu posso simplesmente atribuir isso aqui a um atalho e simplesmente, por exemplo, o de impacto, por exemplo, eu clicar aqui em Insert
e ele já vai inserir na minha timeline com o marcador e até o som. Então, essas são coisas que ajudam muito, tá? Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre esse plugin aqui mais pra frente se vocês quiserem. Mas isso aqui foi só um exemplo da diferença do PC pro celular. Então, aí eu acho que vocês já puderam ter uma ideia nessa questão do celular, do quão limitado ele é, mas de como também é possível começar nele. E agora a gente vai falar sobre as melhores formas de conseguir os clientes. É claro que isso também é um pouco relativo, porque vai depender um pouco do seu nicho. E eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre isso, né, que vai estar aqui no card agora, sobre os melhores lugares para conseguir os clientes. Mas se eu fosse poder só escolher um entre todos os que existem, eu escolheria o Twitter, porque o Twitter ele vai servir para praticamente qualquer nicho. É claro que é um pouco mais demorado, tá? O vídeo para quem quiser ver é esse aqui, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar ele no card para vocês verem. Indo aqui pro Twitter, eu pesquisei rapidinho aqui só para vocês terem uma ideia. Eu fui aqui no campo de busca e coloquei Looking for Editor. E aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Mas vocês podem ver que sim, tem várias mensagens aqui de pessoas procurando por editor. Aqui, por exemplo, Roblox, $200 por vídeo. E é claro que não vai ser tão fácil assim, tá? Eu não tô aqui pra ficar iludindo vocês, então se vocês têm um perfil que criaram agora com 0 seguidores, não tem portfólio, dificilmente esse pessoal vai responder vocês, é uma coisa comum. Eu que já tenho um certo portfólio, eu às vezes tenho uma resposta a cada 15, 20, 30 mensagens que eu mando, mas não é nem só isso, acho que só de você ficar tentando interagir, seguindo essas pessoas, você vai encontrando outros editores no meio desse caminho, por você ficar postando ali teu conteúdo, muitas vezes eles vão atrás de você se você tiver um bom portfólio, mas de qualquer forma, como eu disse, o Twitter pra mim seria a melhor opção. Se você quiser conhecer outras opções também, card fixado. E agora a gente vai para uma das perguntas que eu mais vejo aqui no meu canal, que é quanto tempo demora para aprender e também quanto tempo demora para conseguir o primeiro cliente. Essas duas coisas eu deixei para o final porque elas estão um pouco meio que interligadas, né? Sobre aprender, isso vai depender muito também. É ruim, né, ficar falando que depende e não dar uma resposta certa, mas é porque realmente é uma coisa muito relativa. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que estão me acompanhando de vários níveis e que estão em vários estágios da vida diferentes. Por exemplo, às vezes tem um cara que está me acompanhando que tem 17 anos, não paga aluguel ainda, então ele vai ter mais tempo disponível. Logo, teoricamente, se ele se esforçar mais e como ele tem mais tempo disponível, ele vai aprender um pouco mais rápido, né? Se você está me assistindo, por exemplo, e está trabalhando como CLT ou está trabalhando com qualquer outra coisa que já está comendo uma parte do seu dia, isso com certeza vai influenciar também, principalmente se você estiver começando, porque a parte inicial é a que mais demora para engrenar, e depois que você está engrenado, o resto ele fica bem mais fácil. Então, para dar uma resumida boa aqui para vocês, para não deixar meio que sem resposta, eu acredito que se você está começando do absoluto zero, e você tem ali, digamos, umas 5 horas por dia, 6 horas para investir, eu diria que você vai levar mais ou menos ali uns 3 meses, 3 meses e meio para começar a ficar experiente. E é claro que ainda vai depender muito do cliente que você for pegar. Provavelmente você não vai pegar clientes muito complexos nesse meio tempo, mas ainda assim dá para você tirar uma boa grana. Se você tem menos que 5, 6 horas por dia, eu subiria esse tempo ali de 6 meses para mais, talvez até um ano. Só que, como eu falei, se for alguma coisa, se você escolher uma coisa que você gosta, você vai conseguir ficar esse tempo investindo na edição, de 6 meses a um ano. E muitas das vezes você vai ganhar muito mais do que se você tivesse, sei lá, 4 anos numa faculdade, por exemplo. É claro que esse lance de faculdade é uma coisa muito relativa também, né? Vai muito dos seus objetivos com isso. Só que a boa notícia é que não necessariamente você vai ter que esperar esse tempo passar para conseguir o primeiro cliente. Porque a melhor forma de você aprender a editar de verdade é você começar ali a criar um portfólio, pegar algum vídeo de algum youtuber que não edita o vídeo, você edita esse vídeo por cima, você já posta ali no Twitter e marca ele, por exemplo. Muitas das vezes isso não vai te trazer um cliente já de cara. Mas você vai estar alimentando as 3 coisas que faz você ter cliente, que é experiência, divulgação, né, prospecção de cliente e Twitter. Então você vai estar alimentando as 3 coisas que faz você ter cliente. Isso vai fazer você ter cliente muito mais rápido. Eu diria que assimilando essas 2 coisas seria mais ou menos isso. É claro que se você tem mais experiência, né? Se você, por exemplo, já trabalha aqui no Brasil com edição, esse tempo por onde já vai cair bastante. Eu trabalhei mais ou menos ali uns 4, 5 anos aqui no Brasil. E eu trabalhei para um único cliente só, que ele começava postando vídeo quase todo dia no começo, era de Free Fire. E depois ele foi diminuindo essa frequência. Então eu não era uma pessoa tão experiente assim na edição da gringa, que eles editam um pouco diferente aqui no Brasil. Não é exatamente a mesma coisa. Mas por eu já ter essa experiência, eu acabei acelerando esse processo, né? E mais ou menos ali 1 mês e meio, 2 meses já estava ali com um cliente fixo. Então acho que é isso, né? Espero que eu não tenha deixado nenhum detalhe passar e espero que esse vídeo tenha dado um norte para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.